Queridos amigos, nós hoje vamos pedir a Jesus que nos envolva em vibrações de paz, de muita harmonia, para que possamos harmonizar os nossos pensamentos nesta manhã, no diapasão do bem, do amor, da harmonia e do respeito a todos. Por isso, hoje, nós pedimos a Deus que nos sustente e nos irmana em vibrações. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, lendo o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento, missionários do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se odiasseis como vos odeiam, não valeria mais que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente todos os seus irmãos, ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos envolva em vibrações de paz, a fim de que possamos, Senhor, compreender melhor esses sentimentos que ainda persistem dentro de nós. E com muita boa vontade, Senhor, com muito desejo, Mestre, é que oramos nesta manhã, convidando a todos que compartilham conosco deste Evangelho, que a nossa prece fale profundamente na nossa consciência, para que não seja um jogo de palavras, mas que seja um desejo de amar, de perdoar e de compreender. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, nós nos fortalecemos na coragem de vencer a nós mesmos. Que a paz de Jesus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Queridos amigos, o Espírito que nos traz essa mensagem, Fenelon, ele já começa a nos fazer um convite: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. A lei do amor é aquilo que Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Fenelon vem nos mostrar que devemos amar uns aos outros para sermos felizes. Ora, que sentimento destrutivo que ainda vive em nós
com forças imensuráveis, que muitas vezes se organizam em forma de ataque àqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, e que tem esses elementos de energias enfermiças dentro de nós. Lembremos, amigos, da vingança, mas também lembremos do ódio, porque eu só posso vingar de alguém se eu trago num depósito no meu pensamento de elementos deletérios. E estes elementos é o efeito do ódio. Então, os sentimentos que nós muitas vezes guardamos, esses sentimentos doentios, são a causa que desarticula muitas vezes e desarmoniza os nossos pensamentos, gerando, segundo André Luiz, os patógenos que causam enfermidades na estrutura mental e compromete também a nossa moralidade. Os patógenos, irmãos, são larvas mentais que se instalam no campo mental, que podem, sem dúvida nenhuma, comprometer de uma forma desastrosa todo o nosso processo reencarnatório. Nós sabemos que todos nós trazemos um passado com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas nós não podemos mais ficarmos repetindo isso, que nós temos esses sentimentos doentes, sem fazer com que a gente modifique essa estrutura vibratória que nós estamos gerando dentro de nós. Então, quando nós temos sentimentos doentios, como o ódio, o orgulho, a raiva, os ciúmes, tudo isso é matrizes que estão dentro de nós, gerados justamente por esses sentimentos que carregamos, que são provenientes do orgulho, do egoísmo, do ódio, né, que surge para nós, a vingança, o desejo do mal. Tudo isso são vibrações deletérias que nós recebemos e que também ficam nos quadros mentais, prejudicando as nossas criações mentais. E isso cria como se fosse uma crosta em volta dos quadros mentais que nós vamos elaborando. E isso vai dificultando cada vez mais a renovação do sentimento e, consequentemente, o enfraquecimento da vontade. Então, quando nós pensamos em vingança, em ciúmes, em inveja, em ódio, orgulho, é porque nós estamos com o campo mental adoecido. E hoje nós temos percebido, né, que esse campo mental adoecido, essa mente adoecida, também adoece as células do perispírito, porque essas células, na sua estrutura de formação, ela fica numa estrutura impactante. Ela adoece. Por que ela adoece? Porque nós vamos deteriorando a sua constituição com os nossos sentimentos doentes. Então, essa deterioração que nós estamos falando, ela vem aumentando muito. Por quê? Por causa das agressividades, das revoltas, dos homicídios. E hoje nós estamos vivendo uma época que nós precisamos tomar muito cuidado, e nós vamos ver que todo o painel mental que está constituído de energias do ódio, também surge o painel da vingança, porque nós queremos vingar, nós não queremos pagar o mal com o bem. E o ódio, então, ele pode ser um processo de contaminação, destruindo os núcleos celulares e tanto do pensamento, das células mentais, como também das células perispirituais, impedindo que as forças do bem ali penetrem. É por isso que Jesus nos disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E o ódio traz uma vibração tão escura
e que ele vai denigrindo a vitalidade das energias, que seriam aquelas energias que iam alimentar a força dos núcleos celulares, tanto da região mental e perispiritual, mas ele vai contaminando toda a estrutura energética do perispírito, mudando a sua coloração. Então, isso nós vamos ver que não é proveniente do lado externo, é internamente. É uma das causas, queridos amigos, que Jesus veio nos convidar a implantar o reino de Deus. Eu não consigo implantar e nem compreender o reino de Deus quando eu estou com essa estrutura energética danificada. Então, é preciso que a gente faça, né, crie um esforço para que a gente não venha contaminar também esse pensamento que vai estagnando e, consequentemente, vai sendo absorvido pela nossa inteligência e pela nossa consciência, que vai fazer, então, com que, mais tarde, surge o pensamento de vingança. E isso é muito sério, amigos, porque os nossos sentimentos, eles não mudam na reencarnação, nós trazemos conosco. Então, o ódio não é uma condição de mágoa. Eu estou magoado, estou com ódio. Não. O ódio não é uma condição de mágoa ou de ressentimento. Ele é muito mais do que isso, amigos. O ódio é o mais alto nível de vibração doentia que o pensamento pode elaborar por meio dos circuitos mentais que passam, que desenvolvem na nossa casa mental, no nosso campo mental, e que passam a ser alimentados com uma frequência e um ritmo muito forte, só que essa frequência, esse ritmo, ele acaba fazendo um processo fechado. Por isso que é difícil a gente romper com o ódio, porque ele faz um circuito fechado, um circuito mental. Então, toda a parte da consciência, onde estão as leis, elas ficam atrofiadas, porque elas não conseguem operar no outro nível. E isso é que tem causado grandes danos no nosso contexto mental, no campo mental. Estamos doentes, é isso. E é por isso que Jesus nos disse: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Foi isso que o Cristo nos trouxe? Não, amigos. Quando Jesus vai trazer a questão da lei do amor, ele já nos salienta que aprendestes o que foi dito. Então, nós já sabíamos. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, está sustentado esse pensamento na lei de Talião. Mas Jesus vem combater o mal. Jesus vem plantar o amor. Jesus vem nos dizer: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz o sol erguer entre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tem? Nós precisamos interpretar isso, né, amigos? Não é só falar, porque para que eu possa perdoar o outro, eu preciso compreender que perdoar não é falar. Perdoar é reparar, é acertar as nossas energias que foram danificadas por um sistema que eu mesma criei, que é o sistema interno do pensamento, que fica num movimento circular e fechado, restrito, muitas vezes sem a força de romper para que nós possamos compreender o valor do amor do próximo em nossa vida. E nós sabemos que não há ódio que resista aquilo que dissolve a nossa compreensão,
Quem procura conhecer a si mesmo, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e percebemos que esses sentimentos são fortes em nós, nós passamos a desculpar a si mesmo, mas com o propósito de mudar. Sabe por quê? André Luiz tem uma frase dele que eu acho muito interessante, que André Luiz fala que o ódio é um fogo invisível na consciência. Por quê? Porque ele não consegue, né, diminuir esse braseiro que esse combustível do ódio vai contaminando, vai crescendo no nosso pensamento e passando até chegar à consciência. E nós sabemos que o ódio é uma questão interessante quando que a gente tem ódio, tem vingança, tem inimigo. Geralmente é porque nós tínhamos alguma ligação afetiva, né? Então, o amor, ele pode se envenenar com o ódio, e isso traz para nós grandes dores. O ódio, então, ele pode desafiar o nosso coração em relação aos testemunhos de amor. Então, por isso que André Luiz nos diz: quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Então, é preciso entender que nós que ainda não aprendemos a amar, muitas vezes esse sentimento que surge em nós do ódio é porque nós não aprendemos a amar de forma conveniente. Então, nós gostaríamos nesta manhã de convidar a todos a pensar que nós somos capazes de operar o amor dentro de nós para extirpar esse quisto de ódio que ainda tem requisitos dentro de nós. E é por isso que nós estamos juntos nesse evangelho para analisar a nossa condição espiritual. E se você, irmão, ainda tem esses requisitos do ódio, lembre-se que ela é uma sementeira que vai te trazer muitas dificuldades no futuro. Então, vamos reeducar, vamos sentir a grandeza do amor dentro de nós. E nesta hora, então, venho pedir aos espíritos amigos para fluidificar as nossas águas, para trazer o passe amigo, que há de nos fortalecer para o ideal nobre de amar e de servir. Assim, Jesus, com o pensamento em harmonia, vibramos por todos aqueles que ainda não temos simpatia por eles, para que nós possamos, Jesus, reparando conosco mesmo e desejando a eles o melhor que temos de sentimentos, a fim de que criemos em torno desse irmão uma couraça de luz e de esperança. Obrigado, Jesus, pelas sublimes oportunidades que tem nos concedido. E deixo no coração de todos o abraço fraterno, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.